Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando de novo, mais um episódio aqui do FSADV Cast, esse projeto que a gente começou esse ano. A gente já está no quinto, sexto ou sétimo episódio, não sei, já perdi aqui a conta. Pô, e hoje eu tô aqui com a minha amiga advogada especialista em direito imobiliário, que é a doutora Vivian Palafoz. A gente já trabalha junto há algum tempo, se conhece há muito tempo. A gente não trabalha hoje no mesmo escritório, mas é parceiro de vida em vários projetos, em várias coisas. Pô, Vivian, obrigado por aceitar o convite, por vir aqui. Uma manhãzinha fria, friorenta e chuvosa, Verdade. tipicamente petropolitana de inverno. Pedir para você se apresentar, dizer um pouquinho sobre você, o que que você faz, como é que você faz. Eu que agradeço, Fernando. Eu acho que a gente, mesmo não estando no mesmo escritório, a gente sempre se esbarra, né? E sempre tem Verdade. parcerias ali. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu Acho que tava pensando que eu nem me lembro quando que a gente. foi 2012. Caraca, Então tem o quê? Mais de 10 14 anos. anos. Bastante tempo. Então eu acho que quando a gente tem essa unidade, assim, de pensamento, a gente sempre se esbarra, É né? legal. Então eu já advogo já desde 2016, então há 10 anos. Uhum. E direito imobiliário, para mim, chamou atenção desde a época do estágio, quando eu estagiava, que foi quando eu te conheci. É, E então, para mim, eu falei, gente, é essa área que eu tenho que atuar, é algo que eu gosto de desenrolar, desembaraçar. E tô aqui, né, pra gente poder conversar um pouco e falar desses enrolos e desenrolos desenrolos. do imobiliário. Pô, a Vivi é muito legal. A gente tava batendo um papo até longo aqui antes da gente começar a gravação aqui, falando da postura da gente como profissional e etc. E eu sempre te admirei muito, assim, por essa postura que você tem com relação não só à profissão, ao seu entendimento sobre as coisas, como que você se posiciona nas redes sociais e tudo. Então acho muito bacana, sou seu fã. No final tu passa teu Instagram também, o pessoal acompanha ali, que eu vejo que você dá um monte de dicas ali. Mas cortando aqui o papo furado, a gente vai para, vamos Vamos, pro que interessa vamos. aqui. Pô, a Vivian ela é fera em direito imobiliário. Muito elogio, hein? Não, mas é verdade. A referência que eu tenho em direito imobiliário é você. Quando a gente tem qualquer pepino lá no escritório, que é imobiliário, pô, Vivian, tô com um cliente aqui, vamos fazer, dá para ajudar? Não, Fernando, dá para fazer, vamos resolver. É, a gente vê, né, que é muito. A gente mora numa cidade que tem laudêmio. Já começa por aqui. Uhum. Você fazer transação imobiliária normalmente é caro, né? Porque você é um dinheiro que você às vezes raspa o tacho para comprar ali, às vezes não consegue pagar todos os tributos, aí você não regulariza a documentação. Qual é a tua visão, assim, teu panorama geral? O que que você vê que é mais comum acontecer numa transação imobiliária? Os imóveis estão com a documentação correta? Vale a pena pegar imóvel que não esteja com a documentação correta? Não vale a pena? Qual é a tua visão geral, assim, mais ou menos? Então vamos lá, é muito assunto, né, É, porque é muito Fernando? grande, É né? muito grande, É. realmente é vasto. Até para a gente poder até explicar um pouco. O direito imobiliário, ele tem, assim, várias áreas. A gente Uhum, pode pensar em locação, pessoas que atuam só em parte condominial. uhum. Eu gosto realmente dessa parte de regularizar, de Incorporação. incorporação, Aham, reurb, são outros locais, outros aham, cenários, mas o meu foco mesmo é entregar o imóvel regularizado para as pessoas. uhum, Ou seja, se ele está em nome de alguém que não é proprietário, qual é o ponto de partida para a gente poder chegar e entregar o imóvel no nome de quem está vivo? uhum, Então, é um inventário, vai ser um uso capião, vai ser uma adjudicação compulsória. Eu vejo que hoje, Fernando, as pessoas estão já tendo um olhar, uma visão melhor para essa questão de regularizar. Antes eu achava que as pessoas deixavam um pouco para lá, mas agora, talvez até pelo acesso mesmo à internet, rede informação. social, à informação, as pessoas agora estão se preocupando em deixar o imóvel regularizado. A gente costumava pegar imóvel assim, regularizado até um certo ponto, Uhum, porque as pessoas de antigamente gostavam de deixar tudo certinho, né? aham, E aí depois você via que as pessoas, os herdeiros, já não faziam isso. aham. E hoje as pessoas se preocupam muito, até por conta de questão de financiamento. Você precisa ter o imóvel ali regularizado. E quando a gente fala de regularização, a gente fala sobre. A gente tem duas visões ali, né? A questão da regularização do ponto de vista da titularidade e da Uhum, estrutura. uhum. Então as pessoas às vezes falam, Confunde, né? confunde, meu imóvel está Eu tenho o regularizado. IPTU do meu Eu imóvel. tenho o IPTU do meu Aham. imóvel, mas o teu imóvel ele está regularizado porque está no seu nome,
Somente isso? E como que está a situação estrutural do imóvel? Porque às vezes está no seu nome, mas lá na matrícula do imóvel consta terreno. E Uhum. aí você já tem duas, três construções naquele mesmo terreno. Então, Aham. do ponto de vista da estrutura, o seu imóvel ele está irregular. Então, a gente tem essas questões. O Brasil ainda tem muito imóvel irregular. Eu tô falando desse negócio do IPTU, porque a gente teve um caso até recente de um cliente também que a gente conversou. O pessoal veio, era já a herdeira querendo regularizar uns imóveis que estavam vindo, né, entre gerações. Ele falou, não, eu tenho aqui, tem um documento, era um documento particular. Não, mas o IPTU tá no nome de não sei quem. Eu falei, olha só, uma coisa é o IPTU tá no nome, outra coisa é o imóvel tá registrado no nome da pessoa. O pessoal Exatamente. ainda confunde muito essa parte documental, né? E é bem complicado isso, Fernando, porque, como eu te disse, uma coisa é estar no seu nome, outra coisa é você não ter aquela estrutura regularizada. E tem algo que vai além. Na prefeitura, às vezes você pode ter o IPTU no seu nome, mas não significa que o imóvel está Uhum, aprovado, legalizado na Secretaria de uhum. Obras. E eu costumo falar para as pessoas: olha, quando tem IPTU, possa ser que não esteja regularizado na prefeitura. É só porque por um efeito de cadastro para poder arrecadar. É porque a prefeitura quer receber, né? Exatamente, eles lançam o IPTU só para poder arrecadar, mas não significa que também esteja regularizado na Secretaria de Obras. Uhum. Então, assim, é uma série de coisas que você precisa analisar para saber se o imóvel de fato está regularizado. Outra coisa que o pessoal acho que confunde muito é o fato da pessoa exercer a posse há muito tempo do imóvel, às vezes famílias que estão anos e anos ali naquele imóvel, e a titularidade daquele imóvel na hora de você fazer uma transação imobiliária com aquilo, né? É, não é incomum a família estar ali, mas aquilo vai passando porque é um imóvel único, é um imóvel grande, aí os antepassados vão falecendo, aquilo vai ficando naturalmente com a família, mas nunca se fez um processo de inventário, porque nunca acharam que tinha necessidade, etc. Até um determinado momento que o pessoal decide vender ou não tem mais condições de manter aquele imóvel e acha que é só fazer um documento particular para fazer. É possível se fazer dessa forma? Não é possível? Qual é a sua experiência com relação a isso, Vivi? Eu acho que o pessoal traz muito do que era praticado antigamente. Tudo era muito na força da palavra, né? As Aham. pessoas confiavam ali na palavra. E hoje é tudo documento. Então, e além de ser tudo documento, esse documento ele tem que estar lá no cartório de registro de imóveis. Uhum. A gente tem vários tipos de cartórios, a gente pode trabalhar isso aqui depois, né? Porque é Uhum. muito assunto. Mas, assim, quando a gente faz uma escritura, a gente tem que levar a registro. Então, se você tem um imóvel todo irregular, você vai ter que pegar lá de trás, entender qual é o tipo de regularização que vai ser aplicada, para que você consiga colocar no seu nome e transferir para eventual potencial comprador. Uhum. O que que pode acontecer em alguns casos, Fernando? O imóvel está tão enrolado, o comprador ter essa segurança de que de fato ele vai conseguir regularizar no futuro e negociar preço. Uhum. Então, assim, se eu tenho ali um imóvel e eu sou um investidor, ou ainda que não seja, estou entrando nessa área, mas eu consigo desenrolar ali com suporte jurídico para poder regularizar esse imóvel no futuro, a pessoa ela consegue fazer essa compra. Aí eu Uhum. estou falando um pouco mais do lado do comprador, né? Aham. Mas do vendedor também, ter essa tranquilidade de explicar e ter um suporte para que você consiga explicar para quem vai comprar a possibilidade de regularizar no futuro e de repente negociar valores. É isso isso é uma coisa que eu percebo. Eu vejo muitas vezes nessas transações imobiliárias que as pessoas elas ficam muito focadas na questão do preço, né? De você fechar a compra, e etc. Mas sem fazer essa diligência prévia ali para saber como é que está efetivamente a questão documental do imóvel. Eu gosto de ficar dando uns exemplos É assim interessante. porque traz mais para próximo assim de quem tá assistindo, né? Um outro cliente que a gente também está trabalhando agora, pô, o cara está comprando um imóvel pô, muito caro no Rio, pô, 3 milhões e 800 mil ele está pagando. Pô, ele deu 50% de sinal, que é um valor muito alto, sem falar com o advogado Uhum. antes e sem pegar documentação nenhuma do imóvel antes. Tudo bem que até um imóvel mais recente, não sei o quê, mas o risco acho que é muito grande de você fazer um recibo de sinal de 50% do valor
do imóvel sem você saber, ainda mais que o proprietário do imóvel é uma empresa. Pô, se tem ação na justiça, se não tem ação, se tem reclamação trabalhista, se não tem, como é que está a condição da empresa, se tem parcelamento de débito fiscal, se não tem, sem você pegar nenhuma certidão. Se você pegar a certidão de ônus reais, né, a certidão de nascimento do imóvel ali para você saber em que pé que tá, né? Eu acho você ter essa preocupação antes até do preço, acho que é importante até para te ajudar a ajustar o preço do que você está negociando, né? Exatamente. Trazendo até para um outro caso, tem uma pessoa que ela começou a querer investir agora no Rio. Ela não mora no Rio, mas ela começou a investir agora. E ela, de fato, ela sempre me contrata para fazer essa análise prévia. Uhum. E é muito interessante porque a gente sempre encontra alguma Tem coisa. sempre, é Você deu impressionante, esse né? exemplo da empresa, a empresa realmente, né, a empresa estava vendendo ali para ele, Vendedora, né? mas a empresa vendedora, só que a empresa vendedora ainda não tinha finalizado a compra com a pessoa física, que de fato era proprietária na Caramba. matrícula do imóvel. Então eu falei, olha, vamos dar um passo atrás, só parar um pouco e esperar para ver se vai dar tudo certo em relação Uhum. à negociação dele com a pessoa física proprietária do imóvel, para que você possa seguir. Porque no caso dele era parecido com esse que você deu exemplo. Era um valor também de entrada que eles estavam exigindo que era Muito alto. muito alto. Então, assim, ele fazer um pagamento de algo que talvez ele pudesse ali ter um problema, porque a pessoa fala, ah, não, mas se não der certo eu vou pegar de volta. Mas se você não investigou, às vezes você vai entrar com ação judicial e não vai nem conseguir pegar esse dinheiro de Então, a gente volta. teve um caso agora que foi interessante, que era o seguinte, o vendedor tinha um apartamento financiado e estava querendo vender o apartamento financiado. Ele queria um valor de sinal que era alto, que era para ele poder quitar o financiamento e poder eventualmente vender pro cliente. Só que, obviamente, na hora que você vai fazer esse documento, ainda que particular, o ideal é que se faça público, para você regrar essa transação e você dar segurança para as partes, pô, o vendedor começou a botar um monte de empecilho. Eu falei, aí você transfere a responsabilidade também para o teu cliente. Olha só, a gente está fazendo isso para resguardar. Se você quiser dar esse valor muito grande para a pessoa quitar e der algum problema depois para você, não vai conseguir reaver esse dinheiro. Você quer continuar desse jeito? Não, então acho que não é para mim comprar dessa forma esse imóvel. É, por que a gente traz esses exemplos assim? Porque é o que acontece, na verdade, no dia a dia. É Acho a que é vida muito real. raro você conseguir chegar e comprar um imóvel que esteja Vivian, tá 100% tudo certinho. Vou comprar, vou no cartório. Geralmente Tem sempre tem sempre um um negócio. registro, averbação de alteração de estado civil, né? Sim, isso tem que ter muito cuidado também, observar esses detalhes que depois você, como comprador, vai ter um gasto de coisas que são de responsabilidade do vendedor. Por isso Hum, que vem essa análise prévia. Mas, assim, voltando a essa questão da oportunidade, Fernando, tem hum. casos, por exemplo, de pessoas que compram imóveis todo enrolado, embaraçado, com dívidas, e você vai negociar essas dívidas depois por um valor bem abaixo Uhum, do que o valor que representava ali. Então, às vezes, você faz um desconto. Olha, o imóvel tem 300 mil de dívida. Vamos pensar ali, IPTU. uhum. E aí você negocia por um valor bem mais Pega abaixo. uma anistia, Pega alguma uma coisa. anistia, você consegue desenrolar e ter uma vantagem nisso. Por isso que é importante ter essa análise, porque a depender do caso, um imóvel embaraçado, ele costuma ser uma Uhum. oportunidade. E tem um deságio, né? A gente consegue comprar por um valor menor do que o preço de É, mercado, né? exatamente. E às vezes você olha para o imóvel, aí vai ter aquela pessoa que tem aquele perfil de olhar o imóvel e ver o potencial dele, da localização, Uhum, da estrutura, algo que a gente, como profissional, não vai olhar, a gente vai uhum. olhar documento. Então, quando a conta fecha, a gente une essas duas coisas, vale muito a É o pena. cenário ideal, É né? o cenário ideal. E aí, a gente entrando nessas questões de regularização, o bom hoje, Fernanda, é que a gente consegue fazer muita coisa somente no cartório.
Antes a gente tinha problemas de, uso capião, tem que entrar com processo judicial. Então você não Uhum. conseguia dar uma estimativa de tempo. É, E a gente sabe que quem vai comprar, ela não compra por amor, às vezes é paixão. Então, se o tempo vai passando, vai esfriando o vai negócio, esfriando o perde negócio, ela sentido, tem né? que gostar muito, querer muito. Então, quando a gente consegue mostrar para a pessoa que ou ela vai fazer, ou o vendedor vai fazer, mas num determinado tempo que a gente consegue estimar, coisa que a gente não Consegue conseguiria no judiciário. no judiciário, é muito melhor. Então, assim, existem nomes estranhos à adjudicação compulsória, mas quando a gente consegue explicar, olha, a gente consegue resolver aqui de uma maneira muito mais rápida, mais simples, totalmente extrajudicial, ou Uhum, seja, extra fora uhum. judiciário, a gente consegue te entregar isso em determinado tempo. É só o pessoal entender que é uma coisa que é estranha quem é fora do mundo jurídico, né? Sempre que a gente precisa acionar o judiciário, a gente tem domínio até um certo ponto do que pode acontecer ali, né? Você apresentar a documentação correta, fazer a petição bem estruturada, é, pegar testemunha se precisar ali para um caso de uso capião, alguma coisa. Mas a partir do momento que você protocoliza, né, que você faz o protocolo daquela ação, você acaba terceirizando a resolução do teu problema para uma pessoa que tem milhões de outros problemas, que é o juiz daquela causa ali, né? Então a gente tem um monte de entrave que às vezes demora do cartório, demora da própria vara, que é uma vara assoberbada, um juiz que é mais rápido, outro mais lento, e é isso que a gente brinca como advogado, né? Que você pode perguntar qualquer coisa para o seu advogado, menos quanto tempo que vai demorar o teu processo, né? Esse exemplo que você está dando, que a gente chama da advocacia extrajudicial, né? Acaba sendo, acho que, uma frente de trabalho muito boa e, às vezes, pouco explorada, até pelos nossos colegas advogados, como uma fonte de você ter bons negócios ali, né? De você girar e gerar valor para muitos dos seus clientes. Eu não sei, você vai saber melhor do que eu. Não sei em termos de custos o que é mais barato, ou ainda que seja um pouco mais caro o extrajudicial, o tempo que se ganha compensa nesse valor. Que é a A bola que você fala um diferença pouquinho. é pouca, Fernando, porque a gente tem a tabela da corregedoria. Uhum. Mas quando a gente fala, como você disse agora, de tempo, vale muito mais a pena. Aham. É porque às vezes no extrajudicial, ou seja, fazendo em cartório, você tem que antecipar coisas que no judicial você não Você precisaria de pagaria o final, imediato. por exemplo. Um imposto, Uhum. exatamente. Só que, assim, uma hora isso vai acontecer. E se você já tem um negócio ali, já em andamento, uma venda, por exemplo, você não vai esperar. Então, Aham. você já vai dar seguimento. Então, o extrajudicial, ou seja, você fazer tudo fora do judiciário e em cartório, é muito mais vantajoso. Vale muito mais a pena. Desculpa te interromper, mas porque acho que isso é importante. Isso não se aplica só ao imobiliário, não. Acho que se aplica para qualquer situação que a gente, como advogado, pode ajudar. Você antever, você planejar, fica muito mais fácil você resolver o problema, você antecipar o que pode acontecer. E eu acho que, na minha visão, no extrajudicial isso acontece muito. Igual você estava falando, a gente tem que antecipar porque a gente já tem que pagar o valor do imposto, etc. Então, quando o teu cliente te procura, ele já sabe quais são as etapas que ele vai ter, como que ele vai negociar esse preço e como que ele vai negociar esse pagamento até com o vendedor do imóvel. Então, ele sabe, olha só, o imóvel custa 500 mil. Ó, negocia alguma coisa, você sabe que você vai ter que gastar entre 10% e 15% disso para regularizar o imóvel. E esse dinheiro você vai ter que antecipar. Você vai ter que pagar o imposto, você vai ter que pagar a escritura, eventualmente você vai ter que fazer uma planta, vai ter que pagar um topógrafo, alguma coisa. Então você já sabe que você vai ter que antecipar esse valor. Então não dá 50% de sinal, porque senão você não vai ter dinheiro para fazer essa regularização, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, você antecipar as coisas, você planejar. Que o brasileiro é craque para deixar para resolver tudo em cima da hora, né? Verdade, Fernando. E assim,
A gente até estava conversando agora mais cedo, né, sobre essa questão do extrajudicial. A gente tem algumas regularizações que elas passam por duas fases, né? O cartório de notas, que é quem vai fazer a escritura, ou a ata notarial, e depois o cartório de registro de imóveis, que eu costumo dizer que o registrador é basicamente o juiz, Aham. fora do judiciário. Então, lá tem prazo. É diferente, porque quando a gente está falando do judiciário, não tem prazo. Uhum. Embora conste ali na lei, A gente prazo sabe que não não tem. pode. Aham. Mas lá no cartório de registro de imóveis tem prazo. Então a gente consegue ali ter uma noção de tempo. Às Uhum. vezes pode passar um pouco, mas a gente consegue ter uma noção de tempo. Ah, um registro de uso capião, um registro da adjudicação compulsória, um registro de uma compra e venda. Hoje a compra e venda simples, ela é registrada em 5 a 10 dias úteis. Uhum. Então é muito mais rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa que de repente o pessoal não. Eu vejo que o pessoal confunde, não entende. Ah, você falou, tem dois tipos de cartório: cartório de notas e cartório de registro. Qual a diferença de um para o outro? Onde é que eu tenho que fazer minha escritura? Eu posso fazer em qualquer um? Quem é que vai me atender para fazer isso? Eu posso fazer a escritura só no escritório do advogado? É um documento. Qual a diferença entre um documento particular e uma escritura? O documento particular tem validade, não tem validade? Como é que. Só o pessoal que não tem essa atenção a esses detalhes, como é que funciona isso? Primeiro falando sobre os cartórios, né? Existem vários tipos de cartórios, Ah, cada um para cuidar da nossa vida, né? aham. Pessoa jurídica, cartório de registro civil, que ele vai cuidar desde o nascimento, casamento até a morte, Uhum. ou a sua incapacidade, né? Que é cartório Você fica trata da questão de interditado. interdição, Aham. exatamente. Tem um cartório de notas que ele vai fazer basicamente as escrituras, a Uhum. parte contratual, digamos assim. Uhum. E tem um cartório de registro de imóveis, onde você vai pegar essa escritura e levar para fazer o registro. Uhum. Ou seja, uma vez sendo feita a escritura, você não pode guardá-la. Você tem Aham. que fazer o registro dela para produzir efeitos e as pessoas entenderem que você agora é o proprietário. Porque se você não fizer o registro, essa pessoa que vendeu para você, ela pode fazer 10 escrituras. Quem registrar primeiro é o Isso que eu que eu ia te sempre perguntar. O digo. fato de eu ter uma escritura não quer dizer que eu Não quer sou dizer dono do nada. imóvel. É a mesma coisa, o fato de você ter um 10 na prova ali, se não constar no teu histórico escolar, você Não não vai adianta passar de nada. ano, E exatamente. é comum de acontecer de eu ter a escritura, o cartório de notas faz. A escritura eu posso fazer em qualquer cartório, não é Pode, isso? pode fazer Eu via de posso ser daqui regra, de sim. Petrópolis, eu posso fazer em Três Rios. Você pode fazer. Não tem problema. A escolha é livre do E o, tabelião. e o registro? E o registro você tem que fazer no cartório vinculado, o cartório de registro de imóveis. Aí eu não vou tentar falar sem termo Aham. técnico, vinculado àquela região do teu imóvel. Aham. Então, os cartórios de registro, eles são organizados por região. A Entendi. gente tem aqui, tem 3 cartórios, Aham. salvo engano. Então, assim, cada um pega uma região da É só para dar um cidade. exemplo. Você está me vendendo um apartamento, o apartamento fica no centro de Petrópolis, por exemplo. Aí você faz Só escritura que lá eu em moro, Itaipava. só que eu moro em Itaipava. Ah, Vivian, eu queria fazer a A escritura escritura com a aqui. Carol, Aham, que é lá do maravilhosa. cartório de Aham. Itaipava. Ah, Fernando, beleza, pode fazer lá a escritura. Fizemos a escritura. Ah, só que, Fernando, esse teu imóvel é no centro. Você tem que registrar ele no cartório onde o imóvel do centro tá registrado. Que Exatamente. é o, sei lá, Ah, o 11º, sei lá, o o sétimo primeiro ofício. ofício, Entendi. Aí eu exatamente. tenho que fazer esse registro Tem lá. que fazer o registro lá. Pode acontecer de eu fazer a escritura, o cartório vê, tá tudo certinho, fazer a escritura e dar problema na hora de eu registrar? Sim, sim. O que é comum de dar problema assim? Às vezes, por exemplo, às vezes tem uns problemas da própria escritura, que aí você consegue fazer a correção, né? Aquela ratificação. Ou um aditamento, uma correção mais Uhum. simples, mas pode ter problemas, por exemplo, você está ali tratando de um imóvel rural. Ele não fez um georreferenciamento, não tem o cadastro ambiental rural, não tem essas coisas registradas. E aí Uhum. o cartório de notas ele vai fazer ali a escritura, mas quando você for levar aquela escritura para registro, todas essas exigências que foram sendo feitas ao longo do tempo e que você não fez isso, esperou ter uma escritura para fazer, o cartório de registro de imóveis ele vai Vai te exigir. exigir. Por exemplo, você era casado com Maria. Uhum. E aí você depois se divorciou, não fez essa informação no cartório de registro de imóveis.
Hoje você é casado com a Paula. E aí Aham, você faz uma escritura em que na escritura consta Paula como casada com você, como sua cônjuge. aham. Quando você leva para o cartório de registro de imóveis, o cartório vai dizer: eu não posso registrar essa escritura constando Paula se na época o Você era vendedor era casado? casado com a Carla. Aham. Então, como que a gente faz aqui? Eu vou precisar de duas coisas: que você averbe seu divórcio e que você traga a sua partilha para eu entender se de fato De você quem é o ficou imóvel, sozinho né? com esse imóvel. Porque se a sua ex-mulher também ficou, a gente vai ter um problema aqui. Uhum. E aí é interessante, Fernando, esses dias eu até falei sobre isso, porque as pessoas confundem a questão da averbação do divórcio com a averbação, com o registro da partilha. Uhum. Quando você se separa, são duas coisas que você tem que levar para o conhecimento do cartório de registro de imóveis. O teu estado civil que Que mudou mudou. Ah, e a questão do imóvel, se ele quem permanece, ficou com o quem ficou com imóvel, o né? imóvel, se os dois ficaram com o imóvel, se um só ficou com o imóvel. Então não basta ter a averbação do divórcio para dizer, opa, ele agora livremente pode dispor, vender esse imóvel. Não, não, preciso entender. O registro de imóveis, ele quer saber da sua vida. Então tudo que for mudando ao longo do tempo, você precisa A fazer verbal. essa Então, uma averbação, coisa esse que é registro. interessante, de repente o pessoal também não tem muita ideia, a gente tem como se fosse uma corrente ali no registro de imóveis. Você tem todos os elos e eles são interligados. Então, você tem que ter a pessoa que está registrada ali passando para a nova pessoa que está comprando. Eu não posso pular um elo desse, né? Vamos supor, o meu pai tinha um imóvel que passou para mim. Só que eu não registrei esse imóvel, não está no meu nome. Aí eu decido vender. Aí no cartório de registro tá meu pai como dono e uma outra pessoa querendo comprar. Só que meu pai não está mais aqui, meu pai faleceu. Como é que eu vou vender se o imóvel não está no meu nome, né? Então eu preciso Exatamente. fazer esse link. Esse imóvel tem que chegar no meu nome para que eu tenha legitimidade, posse, propriedade desse imóvel para conseguir fazer. Aí o que a gente vê muito são esses furos nesses elos e que você precisa reconstituir isso tudo para chegar na pessoa final, né? Aí que você estava falando de uso capião, adjudicação, são as ferramentas que você usa para ir ligando esses elos, né? Ou através de ordem judicial, você vai. Quando era judicial, por exemplo, ainda existe a possibilidade de Sim, você fazer judicial, né? claro. Ah, tá no nome do pai do Fernando. Eu estou vendendo para a Vivian. O Fernando está vendendo para a Vivian. O juiz pode chegar, a partir da ação competente, e falar: não, cartório, registra, porque o Fernando recebeu lá por inventário, o que quer que seja. Eu estou dizendo que está ok, pode passar para a Vivian. Só que hoje a gente consegue fazer isso sem o juiz intervir necessariamente. A gente demonstra para o cartório que todos os requisitos estão presentes e que o cartório pode fazer essa transferência para a Vivian. É basicamente isso, né? Exatamente, Fernando. E antes de tocar nesse assunto que você mencionou agora, voltando um pouco nessa questão do Uhum. elo, do encadeamento de atos, né, daquela história, tem que ter uma história ali, ela não pode É. pular, não Aham. pode pular etapas. Tem a questão estrutural, às vezes o proprietário, ele é o proprietário ali, mas, por exemplo, houve mudança estrutural no imóvel que ele não levou a conhecimento. Vou trazer um exemplo prático Aham. aqui. Na verdade, esse caso tinha duas coisas, né? A questão da titularidade e a questão estrutural. O imóvel, ele era um só e Uhum. depois ele foi desmembrado. Houve, a averbação desse desmembramento, então ele foi fatiado, se tornou ali Desmembrar, três. você dividiu ele Dividiu o terreno em em três. três É, lotes. em três lotes. Aham. E aí, tinha um inventário em trâmite, em andamento, tinha um inventário já antigo. Mas o inventário comportando o E terreno aí, inteiro. e aí o inventário comportava o terreno inteiro. Hum. E foi finalizado sem fazer esse ajuste, porque em paralelo um despachante já estava ali resolvendo a questão da divisão do terreno, que Aham. foi dividido em três. Isso foi feito lá no cartório de registro de imóveis, mas o inventário que era antigo começou com o imóvel ainda unificado, como uma Entendi. área só. E aí depois, quando a pessoa quis registrar, não, mas eu quero só registrar o inventário para passar para o nosso nome. Só para eu entender aqui, enquanto a pessoa que morreu estava viva, deu-se entrada nessa. Ah, Exatamente, entendi. exatamente.
E aí não fez essa atualização na hora, porque como a matrícula do imóvel ainda constava como Um imóvel unificada, único. um imóvel único na época Uhum, do inventário, assim permaneceu. uhum, Então, quando finalizou, os herdeiros queriam, porque queriam fazer o registro para transferir a propriedade. Mas quando a gente fala de transferência de propriedade, ela é analisada num conjunto. Está tudo ok? O imóvel que está sendo transferido aqui, ele é realmente o mesmo que consta aqui nos nossos arquivos? uhum. E para o arquivo do cartório, já era um imóvel fatiado, parcelado, Entendi. dividido, enquanto que constava lá na partilha um imóvel único. Então a gente teve que fazer o quê? Desarquivar o processo, fazer toda aquela correção Uhum. para poder colocar tudo de maneira Por isso que eu volto a correta. bater nessa tecla de você antecipar essas coisas, né? Exatamente. É, é possível você comprar um imóvel de um inventário, por exemplo, às vezes até você consegue uma boa condição, que às vezes a família precisa até daquele dinheiro para terminar o inventário, etc. Mas eu acho que é fundamental você fazer essa diligência prévia ali. Aí, até nessa parte de inventário, por exemplo, é muito comum no Brasil as pessoas imobilizarem parte do capital, né? As pessoas gostam de ter imóvel como patrimônio ali. Tô nem entrando no mérito se é bom ter liquidez, se não é bom, mas é tradicional as pessoas terem imóveis. Eu posso fazer um inventário extrajudicial ou eu tenho que entrar com ação para fazer um inventário? Não, Fernando, se as partes estão de acordo, se as partes. Assim, porque antes você tinha que não só estar de acordo, ser maior e capaz, mas agora, volto a dizer, para a gente tentar afastar isso do judiciário, está avançando. Então, hoje, mesmo tendo uma pessoa que não tenha capacidade, seja um incapaz, um interditado, um menor, você consegue fazer em cartório. Então, hoje você consegue fazer o inventário diretamente no cartório, sem passar pelo judiciário totalmente mais rápido, é muito mais rápido. Uhum. Você consegue, como você disse, né? Traçar uma estratégia ali, ver, estimar o tempo. Então, hoje você consegue fazer tudo no cartório, É como se fosse fazer uma escritura. como se fosse fazer uma escritura, porque Escritura. é uma Aham. escritura de inventário. Inventário. E melhor, além de você poder fazer no cartório, sem processo judicial, você pode fazer da sua casa, de forma totalmente online. Lembra que antigamente, às vezes, a pessoa estava lá em outro estado Uhum. ou em outro país, então era aquela confusão, Fazer procuração. procuração. Agora não. Agora você consegue fazer tudo de forma online, de sua casa ou no seu E trabalho de forma segura. de forma segura, rápida e consegue resolver tranquilamente. Então, assim, é o direito imobiliário avançando cada vez mais. Eu vi um post seu outro dia no Instagram que eu achei bem legal. É, de novo, né? Que no Brasil a gente tem esse hábito de ter patrimônio muito imobilizado, etc. E tem essa questão de planejamento patrimonial, que tem a Flávia e a Ana lá no escritório que trabalham com essa parte. A gente até deixar aqui um recadinho, dia São 30, ótimas. 30 de julho agora, a gente vai fazer um evento. Até vi que você Já já me se inscrevi, inscreveu. sim, A gente vai claro. fazer um evento lá na Petrópolis Invest, aqui na XP aqui de Petrópolis, que a gente vai falar sobre a reforma tributária e como é que isso pode impactar os seus ganhos na alocação. Mas isso é para outro, Outro. tema para outro episódio. Mas já fica o convite aqui para quem quiser participar lá. Só corre que são poucas vagas e vai ter um queijos e vinhos também. Então vai ser bacana o negócio. A pessoa vai fazer um planejamento, vai fazer um testamento, que foi o exemplo específico que você deu. É, ela começa pela ponta errada. Ela põe o carro na frente dos bois. Ela começa pelo testamento, mas deixa de ter feito escolhas lá atrás que impactam nesse testamento, né? E o que isso tem a ver? Explica pra gente. Assim como você falou essa questão, né, daqui no Brasil, né, a gente gostar de ter imóveis e tudo mais, a gente tem essa coisa, né, de ter patrimônio Aham. imobilizado. As pessoas também têm um certo receio de fazer contratos e de estipular cláusulas, até num relacionamento. Então, o que eu expliquei até é que não adianta chegar no testamento e você pensar numa divisão que você não pensou antes, Hum. desde a época ali do Lá casamento, lá atrás, lá na atrás. Então, Constituição. você tem que planejar qual vai ser o teu regime de bens, Uhum, porque isso vai influenciar uhum. na forma como você vai dispor teu patrimônio no testamento. Se você já tem filhos, será que você já não quer fazer já a aquisição em nome deles? Ah,
talvez não seja viável para esse patrimônio em si, por conta de autorização judicial, mas talvez sim. Então, assim, isso tudo você já tem que pensar, porque quando você chega no testamento, que eu considero como uma parte ali de um planejamento final, se isso aqui já não foi pensado antes, você não consegue desenrolar Já vira o depois. fazejamento e não planejamento que tinha que ter pensado lá Exatamente. atrás. E uma outra quebra de crença também é pensar que o testamento, ele só é feito quando você já está lá no fim da vida. E não é isso. Tem pessoas novas já fazendo seu testamento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E ponto 2, você às vezes quando tem bens e tá ali sempre negociando, comprando, vendendo, aquilo vai mudando. Então é importante você também, sempre que puder, né, se for a sua realidade Revisitar específica, ali. atualizar, exatamente. Eu tenho um cliente assim que já é o quinto ou sexto, eu já estou trabalhando agora no sexto testamento dele. Eu já até sei quem é. Sim. E assim, porque ele tem muito patrimônio, as coisas mudam ao longo do tempo. Aparece uma oportunidade de comprar ou vender um imóvel para fazer um Ou negócio às vezes ele melhor. deixou em testamento, ele já fez, já vendeu. Exatamente isso. É. O que eu sempre deixo claro é, vamos fazer uma introdução aqui, explicar os motivos, para que não haja questionamento quando esses testamentos, quando o testamento for aberto, né? Então, assim, é preciso amarrar também. Não é chegar só no cartório e falar, ah, não, eu deixo isso, eu deixo isso. O testamento é um diário, é você dizer o porquê que você está deixando. Tem a parte emocional ali também. Então, assim, é importante também colocar tudo isso, até para evitar também que isso seja questionado. Por que ele mudou tantas vezes? Por que ele deixou isso e depois mudou? Então, isso é muito importante também. Então, isso tem a ver com o que a gente estava conversando até antes aqui do episódio da importância da gente se posicionar até como prestador dessas informações. Para quem está ouvindo a gente agora, etc., é uma informação que chega e de repente a pessoa não tem ideia dessas coisas. Então, acho que é muito da nossa função como advogado também educar o nosso possível cliente lá na frente. O quanto antes ele fica atento a essas coisas e obtém essas informações, mais cuidadoso ele é na hora de fazer esse planejamento, de fazer a compra de um imóvel, de planejar a sucessão dele, de planejar como ele vai administrar esse patrimônio dele que é adquirido, construído às duras penas, né? Então, de novo, acho que a gente, na nossa função de advogado, aquela figura do advogado atrás da mesa, todo engravatado, que vai entrar com o processo, fica ultrapassado, porque a gente tem que ser muito mais um parceiro na construção da estratégia do nosso cliente. E isso acontece muito antes do problema surgir, do que ser um mero resolvedor de problema, bombeiro, né? Apagador de incêndio. Sim. Então, quanto mais tempo você tem para planejar, quanto mais estruturado é esse teu planejamento, isso eu tô falando, a gente está falando aqui de imóvel, pode ser para planejamento sucessório, para planejamento da tua empresa, você saber como é que você vai administrar bem teus funcionários, etc. Quanto mais próximo essa relação do cliente com o advogado, quanto mais a gente entende como é que funciona, melhor você consegue ajudar, mais fácil a pessoa chega ao objetivo dela, com menos percalço, menos problema. Como a gente estava falando, né, de escritura de imóvel, é impressionante. É raro você conseguir fazer uma escritura de compra e venda que saia, que não tenha um probleminha, que você não tenha que um forozinho que deixou de ser pago lá na companhia imobiliária, um laudêmiozinho que deu um problema, uma averbação que você tem que fazer, não sei onde. É muito raro, né, É Vivi? muito raro, Fernando. E voltando até um pouco nessa questão do testamento e do trabalho do advogado, mais como um solucionador, uma pessoa que vai pensar de forma estratégica, eu lembrei de um caso aqui de uma cliente, porque assim, quando a gente é aquele advogado que fica ali só fazendo o processo, a gente vai pegar o problema que já existe e jogar lá para o judiciário para a gente ver no que vai dar, né? Quando a gente está no extrajudicial, a gente tem que pensar em formas de evitar conflitos. E é muito interessante porque quando você está ali com o cliente já há bastante tempo, você começa a ir além. Você já começa a entender a realidade daquele núcleo familiar. E às vezes até o cliente pergunta, ah, não, será que eu faço assim? Será que eu faço desse jeito? E você vai tentando construir de acordo com aquilo que você já conhece um pouco da família, da às relação vezes. familiar, e você consegue orientá-lo, porque aí às vezes ele não consegue perguntar para uma
outra pessoa. Uhum. Ele vai perguntar para a própria pessoa que ele quer, de repente, beneficiar. Não tem como. Então, às vezes, ele encontra no advogado essa pessoa que vai dar a solução jurídica para aquilo e vai dar também clareza na hora dele decidir como ele vai fazer. Eu acho muito interessante esse perfil da advocacia nesse Uhum. sentido, porque a gente consegue ir além Uhum. do papel. A É. gente já começa a se envolver para poder A tentar gente tem resolver. casos que a gente trabalha junto já há bastante tempo. Bastante Começou tempo. com inventário É, problemático pra caramba, que a gente não conseguia resolver. E você vê que era muito mais uma questão é, pessoal ali, uma questão de relacional entre os herdeiros do que qualquer coisa. Pô, inventário bom, com patrimônio, tinha patrimônio para todo mundo, mas o problema isso. era muito mais relacional. E quanto mais você entende essa questão relacional e mais confiança o cliente tem em você, ele saber que você faz parte da solução daquele problema, pô, melhor fica, né? Obviamente depende de um. Às vezes não depende só da nossa vontade ou da nossa habilidade em conduzir aquilo, mas também da habilidade do colega que está do outro lado ali. Então você ter esse perfil de profissional que entende isso, que compartilha dessa sua política, desses. Pô, facilita muito na hora da gente resolver os problemas, né? Facilita muito, Fernando. E assim, a gente nesse papel, né, por exemplo, do imobiliário em si, quando eu tô com um profissional que talvez ele não seja especialista naquilo, eu também tento ali traçar uma estratégia para que ele consiga compreender e a gente caminhar juntos, Uhum, porque a gente pode se deparar com isso também, uhum, né, de pessoas que talvez ali por uma relação de confiança foi contratado para resolver algo que talvez não seja da área e tá tudo bem. uhum, Porque a confiança ela vem primeiro, né? uhum, Então a gente tem que pensar dessa forma, tentar resolver não só a parte do cliente, mas trazer essa ponte também para o outro lado, né? Para que eles uhum, consigam compreender que a negociação vai ser boa para os dois lados. Isso é uhum, mais importante. E uhum. eu acho que o extrajudicial é isso. Ele abriu portas para que a gente pudesse ter essa facilidade, né? Essa flexibilidade na negociação, quebrar realmente Aham. esse muro, né? Então, Entre as partes. hoje você faz mais, resolve essas coisas mais extrajudicialmente ou judicialmente? Extrajudicial. E o mais interessante, além de resolver de forma extrajudicial, é praticamente ali 90% online. Caramba. Que as duas coisas ali casaram muito bem. Eu Uhum. até esses dias postei lá no seu escritório essa É. questão da liberdade, né? Do Aham. advogado ter essa liberdade. A gente sabe que na vida nunca é paz o tempo Ah, todo, sim. mas a gente pode encontrar equilíbrio até nos momentos, né? Uhum. Turbulentos. Uhum. E realmente, assim, o extrajudicial, ele traz essa flexibilidade de você poder resolver. E aí, quando a gente escolhe o online, tem o cartório que é online, tem o Uhum. protocolo na prefeitura que é online, Uhum. tudo começa a facilitar de forma eletrônica, a gente vai longe. Aham. A gente consegue resolver de forma muito mais rápida. O imposto que a gente tinha que ir na repartição fiscal, ia lá na Secretaria de Fazenda do Estado para poder calcular o imposto, ter uma reunião com o fiscal, às vezes, para Entrar na poder fila, não impugnar, o sei o valor quê. era alto, Aham. entrar na fila, esperar horas. Não precisa, é tudo online. Se o imposto é em outro local, você agenda, né, de forma virtual, por videoconferência, Balcão um virtual, balcão essas coisas. virtual. Então, Aham. assim, hoje é muito mais fácil. Uhum. A gente tem um controle um pouco maior em Uhum. relação ao tempo. E aí, como você disse, a gente consegue desenhar ali, né, a estratégia Aham. de custo, de tempo. É o que eu acho melhor no extrajudicial realmente é você ter um domínio maior da resolução do problema. De novo, no judiciário, às vezes não tem jeito, a opção que tem é você judicializar, né? A gente sabe que. Mas você, de novo, você acaba terceirizando muito essa resolução do teu problema. Quando você consegue trazer para o âmbito particular, ainda que seja uma escritura pública, etc., mas você traz para você essa responsabilidade, eu acho que é mais fácil, você consegue dar um direcionamento maior e mais segurança até no que você passa, no passo a passo que você
indica para o teu cliente, de como como é que vai funcionar, qual prazo você tem para fazer as coisas. Acho que fica mais fácil de você administrar isso, né? Fica mesmo, Fernando. E aí, trazendo um pouco até para a questão do digital mesmo, as pessoas tinham muita resistência, assim, eu vou fazer uma escritura que eu vou assinar pelo celular. Lá. Então, quando a gente mostra que há essa segurança do Uhum. início ao fim, esse suporte na emissão do certificado digital que vai estar no teu celular e você vai conseguir assinar dali, você vai olhar para o escrevente através da tela do computador ou do celular, finalizou ali rapidamente em 5 minutos, vai assinar pelo teu celular. As pessoas tinham uma certa resistência, mas eu acho interessante que quando elas fazem a escritura que termina, nossa, Né? como que é Era isso. rápido! Gente, que bacana, muito É. rápido. E aí você fala, não, a escritura vai vir pelo WhatsApp, eu vou te mandar, mas eu não preciso imprimir? Não, não Não, é o documento precisa. digital. É um documento digital, tem validade jurídica, e a pessoa, ela quebra um pouco, ela já começa a olhar com outros olhos. Isso é muito Pô, interessante. Vivi, você sabe que eu sou entusiasta dessa parte da transformação digital, do direito digital, da digitalização dos atos. Pô, eu queria falar com você hoje de tokenização imobiliária, de herança digital, só que, cara, o tempo passa muito rápido quando a gente tá se divertindo. A gente tem a gente falou de você executar os atos de forma digitalmente, mas hoje em dia você consegue ter essa questão do token, você ter o ativo digital que tem valor. Como é que você faz isso? Como é que você regula? Como é que você faz um testamento? Cara que tem criptomoeda, que tem uma conta gigante no Instagram, quanto é que isso vale? Como é que não vale? Quem vai herdar isso? Se pode, se não pode, É um mas tema bom. vai Nossa, ficar para sim. outro dia. Vivian, temos 5 minutinhos para encerrar. Fala o que você quiser, para quem que você quiser. Tá livre, tema livre agora, hein? Não, o conselho que eu deixo, e aí pegando muito do que a gente conversou, é planeje a partir de agora. O momento de planejar é agora, não é no futuro. Uhum, Então, você tem que observar em que fase que você está da sua vida, e é nessa fase que você já tem que começar a planejar. Você não precisa esperar, por exemplo, adquirir patrimônio se você já pensa em se casar, porque se você já tem essa visão, você já tem que escolher qual é o teu regime de uhum, bens. E isso vai facilitar muito, eventualmente, lá no futuro, para você organizar o teu patrimônio. E quem tem imóvel irregular, regularize, porque isso vai facilitar bastante para uhum. você depois, numa necessidade ou de repente não querendo permanecer naquele imóvel, resolve vender, você não vai conseguir fazer isso com facilidade se você não regularizar o seu imóvel. E o custo de você não regularizar agora é muito maior, porque as coisas vão aumentando, os Uhum. valores a cada ano aumentam. Então o recado que eu deixo é: não deixe para depois. Questão de imóvel, questão de planejamento, ela tem que começar agora. E eu falo uma outra coisa, às vezes não é nem por questão de aumentar, de imposto aumentar. A gente está vendo, reforma tributária está vindo aí, isso realmente é fato, as coisas, os valores vão aumentar. O Sim. governo tem uma goela gigante que ele quer pegar um pedaço Mas o Rio de de tudo, Janeiro já. mas as situações familiares vão mudando. Exato. Né? Hoje você tá casado, tá tudo bem, mas amanhã depois você divorcia, não sei o quê. Deus me livre que um dos cônjuges falece. Isso tudo impacta no que você tem, ou que você deixou para regularizar depois. É uma oportunidade que você tem de fazer um negócio, você tem um imóvel, surgiu uma oportunidade de adquirir alguma coisa melhor, surgiu a oportunidade de você fazer uma permuta, você dar esse teu imóvel Troca. como troca ali, ou parte de pagamento num outro imóvel, putz, aí você não consegue porque não está registrado, ou tem aquele negócio todo de família todo bagunçado, que já é do o terreno que tinha a casa da tua avó, que tu fez um puxadinho, que não sei o que tá no mesmo imóvel, que você não dividiu, que não lançou na prefeitura. E a gente vê as pessoas deixando de fazer muita coisa, às vezes deixando de progredir, de avançar, de fazer bons negócios, porque não cuidou da coisa ali no início. Depois eu resolvo, né? E nunca Exatamente. resolve, né? Exatamente. Então, eu vou agregar ao conselho final o que você trouxe e trouxe muito bem, Fernando. Aproveitar enquanto os personagens são os mesmos. Porque se você tem um Bacana. imóvel com seus irmãos ali, de repente amanhã você vai ter que tratar com seu sobrinho. E talvez Uhum. você não queira tratar, e talvez ele também não queira tratar com você, e aí vai causar um grande problema. Então, é mais um conselho que eu trago de acordo com o que você falou agora. Não deixe para depois. Então tá bom. Vivian, obrigado por ter. Qual é o Eu teu Instagram para o pessoal te Então, acompanhar meu lá? Instagram é @vivian.pt.
Palafoz. O problema é o sobrenome, né? É, É o Palafoz, com Z no com final. Z no final. Ah, então tá Então tranquilo. sigam lá, gente. Vivian, brigadão por ter vindo aqui, por ter esclarecido isso. Cara, a gente podia ter falado 1 milhão de coisas mais, a gente vai ter que marcar mais uns Com 6 certeza. episódios aí. Venho com Tá bom. prazer, Fernando. Brigadão, Eu que Vivian. agradeço, Até Fernando. mais. Até mais.